Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Que alegria para mim, Laninola, que falo de Criciúma, Santa Catarina. Mais uma sexta-feira está aqui com você. Tá chegando aí o final de semana. Aproveite, você que pode, e fique com o seu cônjuge, com os seus queridos, com as pessoas que você ama. Desfrute desse tempo precioso que o Senhor prepara para você com eles. Nesta sexta tem algo tão especial. Hoje a gente vai fechar a semana com chave de ouro. O tema é espetacular. Vamos lá, Mateus 21. Nós vamos ler na linguagem A Mensagem. E você fique atenta aí, se você pode, pegue sua caneta, seu caderno, anote e depois conte para nós tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida através desse devocional tão profundo. Quando se aproximaram de Jerusalém, à altura de Betfagé, próximo ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos com essas instruções: vão à aldeia que está adiante. Ali encontrarão uma jumenta amarrada com seu filhote. Desamarrem-nos e tragam-nos a mim. Se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, digam: o Senhor precisa, mas vai devolvê-los. Essa história já havia sido contada pelo profeta. Digam à filha de Sião: vejam, o seu rei está a caminho, elegante e preparado, montado em um jumento, em um jumentinho, cria de um animal de carga. Os discípulos fizeram exatamente o que Jesus ordenara. Trouxeram-na a jumento e o jumentinho, puseram seus mantos sobre eles e Jesus montou. A multidão estendia seus mantos pela estrada, dando a Jesus uma recepção de rei. Aleluia! Alguns cortaram ramos de árvores e espalharam ao chão como um tapete de boas-vindas. Havia muita gente por todo lado gritando: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome de Deus! Hosana nos altos céus! Quando ele entrou em Jerusalém, houve comoção na cidade. As pessoas irritadas perguntavam: o que está acontecendo aqui? Quem é esse? E a multidão respondia: é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Aleluia! Gente, eu quero dar um pano de fundo, né? Um pouquinho dessa história tão preciosa, tão maravilhosa. Mas antes de tudo eu quero compartilhar algo com vocês. Que tudo que Deus tem colocado na minha e na sua mão é para que a gente seja os melhores mordomos que Ele tem encontrado, né? Então, que tudo que a gente tem, o nosso talento, o nosso dom, os nossos bens, tudo estejam aos pés do Senhor, a serviço do Senhor. Muitas vezes a gente fala que é do Senhor, né? Tem até adesivos em carros, enfim, mas a sua vida realmente é do Senhor? O seu carro, se Jesus precisar, como ele precisou desse jumentinho, realmente está a serviço do reino? Que entendamos que somos apenas mordomos, que tudo que temos, seja dom, seja bem, esteja à disposição do Senhor. Nessa semana da paixão, que foi seguida pela ressurreição, começa aqui. Jesus entrara em Jerusalém para ser aclamado publicamente. Vocês lembram quando eu li ali que a multidão aclamava e falava o que está lá em Zacarias 9, no versículo 9. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Então o profeta Zacarias já tinha profetizado esse feito tão importante que iria acontecer. Essa era a hora mais esperada do ministério de Jesus. Estava se cumprindo o seu desejo e propósito eterno. Sua hora havia chegado. Ele veio para dar sua vida para mim e para você. E agora estava entrando triunfalmente em Jerusalém para cumprir
esse plano eterno do seu Pai. Eu fico imaginando a cena de Jesus falando para os discípulos: olha, vocês vão entrar aqui na cidade e vocês vão fazer assim, vocês vão ver um jumento lá assim, assim, digam que se alguém perguntar, digam que o mestre precisa. Gente, é algo que às vezes a gente diz, meu Deus, né? Teria que ter fé para fazer isso. E é isso que Deus está trabalhando na nossa vida e chegando dentro de nós a nossa fé. Quando o Senhor mandar você fazer algo, faça, não hesite, faça na hora. Muitas vezes você está em algum lugar e o Senhor diz para você certa coisa de alguém, a respeito de alguém, e você hesita porque tem vergonha, mas quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a nossa vergonha, muitas vezes, aquilo que a gente acha, a nossa reputação, nós vamos ter que jogar para o chão e obedecer. Obedecer à voz do Espírito. Lembre-se sempre, a voz do Espírito Santo. A entrada de Jesus em Jerusalém, ela mostra 3 verdades importantes, na qual a gente tem que prestar muita atenção. A consumação do plano eterno, né, da vida de Jesus ao mundo, foi um plano traçado na eternidade. Nada podia acontecer o contrário, porque Deus tinha já traçado isso que iria acontecer. Agora, realmente, naquele momento, chegou a hora e se cumpriu. Ele veio para essa hora, não foi para um outro tempo. E ocorreu ali a demonstração de uma humildade constrangedora. Apesar da entrada de Jesus em Jerusalém ter sido triunfal, ela foi despretensiosa. Ele não entrou montado num cavalo fogoso, né? Se você estudar um pouquinho, você vai ver que os soldados romanos, quando eles venciam as guerras, que eles voltavam para as suas cidades, eles eram aclamados, eles chegavam em cavalos e todo o povo aclamava ele. E neste caso, Jesus entrou num jumentinho, mostrando realmente quem ele era, que ele não precisava vir num cavalo, uau, aquele cavalo maravilhoso. Ele não veio como um conquistador político ou alguém que veio de uma guerra vencendo e mostrando quem ele era. Ele simplesmente era Deus e ele entrou para cumprir conforme a vontade de Deus. E ele, sim, era o Redentor da humanidade. Então ele demonstrou nisso tanta humildade que as pessoas elas se contorciam em meio à multidão. E a entrada de Jesus, como eu falei antes, ela foi triunfal, mas foi totalmente diferente daquelas celebradas por outros. Então, o que nós devemos tirar uma lição daqui? Que a gente precisa apenas fazer aquilo que nos foi dito para fazer. Nós não precisamos nos igualar a conquistadores políticos, as pessoas importantes. Nós apenas devemos fazer o que está em nossas mãos conforme a direção do céu para nós. Como Deus fez aqui na vida de Jesus, era para aquela hora. Fique atenta, você vai fazer na hora exata se estiver conectada com o Senhor. Ao montar um jumentinho, Jesus estava dizendo que sua missão era de paz e que seu reino era espiritual. Ele estava cumprindo aquela profecia de Zacarias que a gente leu há pouco. Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, aleluia! Repetindo novamente, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O fato de Jesus montar um jumentinho definia sua natureza, definia de onde ele vinha. Ele não vinha com força militar e nem ostentando nada. Ele só queria cumprir a vontade do Senhor por meios espirituais que o homem era incapaz de compreender, a parte da iluminação do Espírito Santo que estava sobre Jesus. Jesus demonstrou autoridade, dando ordem aos seus discípulos para trazer o jumentinho. Demonstrou a sua autoridade com tanto amor que fluiu de maneira tão natural, porque ele simplesmente era, a autoridade dele fluía. Ele demonstrou um domínio sobre o reino animal, pois montou um jumentinho que ainda não havia sido amansado. Ele proclamou que a sua vinda não era uma vinda política, mas que ele era o Messias. Então a multidão gritava:
Hosana ao filho de Davi, bendito quem vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Isso é um salmo que está lá no 21:9. E a palavra Hosana é um clamor pelo Salvador. Significa socorre-me, salva-me agora. Significa nós suplicamos, e a multidão estava dizendo isso. Nós suplicamos, socorre-me. Apontou Jesus como um rei. Jesus é o rei e com ele chegou o seu reino. Os reinos do mundo levantam-se e caem-se, mas o reino de Cristo jamais passará. Jesus é maior que Davi. E olha, gente, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Jesus é o Senhor. Davi, ele inaugurou um reino terreno e temporal, mas o reino de Cristo é celestial e eterno. Essa entrada de Jesus em Jerusalém alvoroçou a cidade, que estava com muito mais pessoas que o normal, pois a entrada dele bagunçou essa gentarada, essa multidão de pessoas de tal maneira. E uma pergunta ecoou no meio daquela multidão: quem é este? Então a própria multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Seu ensino era revestido de autoridade, seu poder era irresistível, sua graça era incomensurável. O seu poder, a sua graça está sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta manhã. Desfrute daquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Seja grata e viva como Jesus viveu. Viva os passos dele a cada dia. Viva sendo um discípulo de Jesus, com o coração conectado ao dele. Não fique olhando tanto para as suas limitações. A hora que ele falar com você, apenas obedeça. Seja você mesma, mas não você mesma no seu egoísmo. Seja você mesma sobre quem Jesus revela de você. Quem é você quando Jesus sopra o seu ouvido? Seja essa pessoa. Amém? Deus te abençoe.